Lanterna Verde. Um herói que bastante inspirador. Eu comecei a ser fã de Lanterna Verde em 2025 por 2 simples vídeos que me fizeram ter interesse nesse universo, nesse núcleo de personagem. Bem, hoje nesse vídeo vamos falar sobre meu Lanterna Verde favorito, um dos personagens que eu amei acompanhar a evolução dele. Vamos falar sobre Kyle Rayner, o Lanterna Verde. Hal Jordan perdeu sua cidade, Ghost City, e as pessoas que viviam nela. Hal utilizou o poder de seu anel para falar com elas e construir a cidade novamente. O poder de um deus. Uma projeção dos Guardiões vem avisar Hal. Então começa o seu surto, o melhor do Lanterna Verde. E no final dessa edição temos Kyle Rayner com sua namorada em uma praia. Hal Jordan começa um extermínio com cada um que aparece no seu caminho, seus colegas, companheiros e amigos. A situação tá tão difícil que os Guardiões tiveram que recorrer ao Sinestro, que estava preso na bateria. Hal ganha a luta e ele é surpreendido por Kilowog, que não tinha sido derrotado anteriormente. Não adianta muito e a luta termina nesse momento. Antes que roube sua bateria, os Guardiões usam suas forças para proteger Ganthet, que se torna o último guardião. Hal Jordan se torna Parallax. Ganthet forja um novo anel e ele vai atrás de uma pessoa. Kyle Rayner é encontrado por Ganthet e recebe o anel de energia e Ganthet vai embora. E é assim que o nosso herói nasce. Tá, agora eu vou falar da minha opinião sobre esse arco, que é bem curto. Esse arco é bem curto mesmo. E é muito bom ver uma queda de um herói, uma queda bem longa, que só vai acontecer a verdadeira redenção dele voltando ao antigo poder de Lanterna Verde, muito tempo depois, que é o renascimento do Hal. Porque ele tem uma redenção ou outra, mas uma redenção só aconteceu mesmo quando ele voltou ao posto de Lanterna Verde, porque é quando ele realmente está equilibrado. Kyle visita sua namorada, Alex, então revela para ela o que ele ganhou. Que usou o anel para ser um herói e para um benefício próprio, para ajudar Alex a fugir dali. O primeiro dia de herói de Kyle é até que bom. Ele enfrenta um vilão chamado On, que tem a habilidade envolvendo a absorção de energia elétrica. Kyle passa por uma dificuldade e no meio da luta ele consegue utilizar os construtos de energia do anel. Depois ele ganha a luta, e finalizando assim o dia, criando o seu grande uniforme. No início dessa edição é mostrado que Ares está sendo observada pelo Major Força. Ele também está com um fragmento verde brilhante. A porta do apartamento de Ares bate. Ela vai atender, então é surpreendida pelo Major Força. Kyle retorna para casa e a famosa cena acontece. Ares foi colocada em uma geladeira. Ele e o Major Força lutam, chegando em um momento que Kyle quer muito matar ele, com todo o seu ódio. Mas a energia do anel acaba. Kyle quase morre, mas por sorte, aquele fragmento verde se transforma na bateria de poder, permitindo que o Kyle recarregue o anel e vença a luta. Kyle voa para longe. O garoto só quer ficar sozinho. Mas essa solidão do garoto é interrompida. Sim, meus amigos, Alan Scott apareceu. O Lanterna Verde original, que não é da tropa, porque tipo o poder dele é ligado a outra coisa, mas essa entrada dele é muito boa e a conversa dele que tem com o Kai é muito boa. Fala sobre a responsabilidade, sobre o legado que ele carrega, que gera esse painel incrível aqui também. Mas o Alan vem falar com o Kyle sobre todos os eventos que estão acontecendo e o Kyle vai ser convocado, não ainda, mas ele já vai ser convocado porque a batalha contra o Hal está complicada. Então o Kyle vai ficar sozinho no telhado e tem tipo um monólogo dele, acho que é monólogo assim que se fala, dele falando sobre a falta da Alex, sobre os momentos que eles passaram juntos. E é impressionante quanto ela, mesmo ela estando morta, ela ainda impacta, ainda influencia bastante. Tem alguns quadros bastante até na tropa, nas edições da tropa do ano 2000, onde a tropa retorna.
O momento que ela é lembrada é impressionante o quanto mesmo com uma participação tão pequena, ela impactou no desenvolvimento dele. Mas eu ainda acho que matar elas tão cedo assim não foi uma boa ideia. Podia ter desenvolvido mais, podia explorar bem mais do jeito que ela fazia o Caio se levantar, melhorar ele. Mas eu acho que foi uma boa personagem. Só que foi sacanagem matar ela tão cedo assim. Podia pelo menos ter guardado pelo menos mais, sei lá, 10 edições pelo menos, para assim acontecer esse desenvolvimento lá dele. Porque acho que eles devem ter matado ela assim tão rápido por causa do 0 hora, mas eu só tô especulando, então vamos continuar. Nessa edição temos o confronto de Caio-Aranha e Parallax em Oa, planeta do Lanterna Verde. Em um momento, Hal meio que volta a si. Ele pensa sobre o que fez a seus companheiros e de como queria consertar as coisas. Algo que eu gosto dessa parte é o Kyle tentando entender o Hal. Isso me lembrou quando o Kyle vai atrás dele em Noite Final, que é uma história que acontece só mais um pouquinho pra frente, mas eu lembrei dessa cena. Kyle entrega o anel para o Hal, só que isso não dá muito certo. Hal ainda tá querendo consertar as coisas do jeito dele. Nessa cena temos o Kyle se virando sem utilizar o anel, até recuperar ele. Após usar novamente, Kyle dispara um ataque para o centro do planeta. Então, Oa é destruída. Kyle fica no espaço e Parallax desaparece. Essa parte do Kyle não é totalmente continuada na revista Lanterna Verde, e sim na Legião, que se chama Rebels. Vou falar de uma edição que acontece antes desse crossover. Kyle está em um bar alienígena. Ele está buscando de algum jeito para voltar para casa. A busca não dá muito certo e acaba em uma confusão. Ele é salvo por uma antiga Lanterna Verde e eles conversam um pouco. Ela explica pra ele a saudade de ser uma Lanterna Verde. Os dois se beijam e Kyle acorda e percebe que o anel foi roubado. Kyle finalmente a encontra, ela fala que não conseguiu usar o anel. É como se o Kyle e o anel de energia fossem um só. Após isso, Kyle vai embora. No entanto, ele escuta um barulho e viu o que aconteceu com a antiga Lanterna Verde. Os relacionamentos do Kyle nunca terminam de uma forma natural, tipo numa conversa. Sempre tem algo a mais para estragar o relacionamento. Já vou chegar nessa parte dos relacionamentos amorosos dele. Kyle decide então ir para Nova York. Ele arranja um apartamento e esse vai ser o lugar que ele vai morar e trabalhar até as últimas edições. Ele conhece o Radu, que deve ser o personagem mais relevante desse núcleo civil do Kyle, junto com o Terry, que vai aparecer futuramente. E o Terry protagoniza um dos momentos mais importantes para o Kyle. Nessas edições temos o Kyle encontrando os Titãs, o Guy, que está muito diferente, e depois namorando na Troy. E tem esse momento aqui. Poxa, Kyle. E o mais importante, o retorno de Ganthet, o último guardião, que fala sobre as impressões na bateria central. Rapaz, depois de explicar essas coisas, Ganthet quer o anel de volta, mas isso é interrompido pelo retorno de Hal Jordan. Então Hal e Kyle lutam novamente. No final, Kyle tem a ajuda de vários heróis para enfrentar Hal Jordan. Todos são derrotados e Kyle, mesmo sem anel, ataca Hal. Kyle ganha um anel novamente. Ganthet é absorvido por Parallax. Eu acho que é isso que eu entendi. Kyle, mais do que nunca, se torna o Lanterna Verde. Nas próximas edições, Kyle fica amigo de dois heróis: o Flash, o Wally West, e Connor Hawke, que é o Arqueiro Verde, o segundo. Wally e Kyle não se dão muito bem, mas essa amizade vai melhorando aos poucos. Isso é uma das minhas favoritas. Dona Troy pede ajuda do Kyle contra um inimigo que o nome tá aparecendo aí na tela, porque eu esqueci. E John Stewart, um Darkstar, acaba se machucando gravemente. E ele tem que ficar numa cadeira de rodas, mas dura até as últimas edições que John protagoniza um dos momentos favoritos dessa HQ. E uma das edições favoritas que foca mais nele, explora o passado dele e ele consegue voltar ao posto de Lanterna Verde. Agora vamos falar de alguns momentos mais pro final, porque é muita coisa. E tem um momento que o Kyle volta para o passado e encontra o Hal Jordan. E isso eu vou deixar mais para outro vídeo, porque tem bastante edição falando sobre esse momento. E então eu vou deixar para outro vídeo. Indo agora para os vilões, Kyle tem alguns vilões marcantes, como Efígie, Major Força, Raven, Sonar, Doutor Polaris e Nero.
e uma que se destaca bastante, a fatalidade. Na HQ Odisseia Cósmica, o planeta Shanti foi explodido e John Stewart foi arrogante e causou a explosão do planeta. Então surge Hera, a fatalidade. Ela busca vingança por isso. Ela então começa a caçar o Lanterna Verde. E ela parece muito predador. E nesse arco temos o Kylo Ren enfrentando ela sem utilizar o poder do anel, porque está descarregado e a fatalidade ia pegar a bateria. A relação dela e do John é até que bem explorada nas edições seguintes. E ela que revela o motivo do John não conseguir mexer as pernas. Algumas edições antes temos o confronto dela e do John, na época que ele conseguia andar graças ao poder do Parallax que deu para ele lá em Noite Final. E ele conseguiu lançar uns ataques de energia uma vez ou outra. Na edição 132 ela ganhou um anel amarelo, não pergunte o porquê. Eu não encontrei essa parte para ler. Finalmente vamos falar sobre os relacionamentos do Kyle. Alex. O relacionamento dos dois era bom, o problema mesmo foi o jeito que se encerrou, coitada. O relacionamento dele e da Dona Troy começou apenas com uma amizade e logo depois foi um romance. Eles tiveram uma discussão uma vez ou outra, mas finalmente eles se entenderam. Só que aconteceu umas coisinhas. Ela que incentivou o cara a ter uma boa relação com a mãe, que era uma edição muito legal. E ela e ele não conversam faz tempo, então ele revela para ela que tentou encontrar o seu pai junto com o Arqueiro Verde. No final dessa edição acontece um evento que acaba com o relacionamento deles. Vamos voltar umas edições antes. A edição 82. Kyle fica encarregado de cuidar do filho de Dona Troy, o Robbie. Os dois vão até um zoológico. Robbie acaba parando em um lugar com um tigre e Kyle salva. E ele percebe ter tipo um instinto paternal. A relação dos dois é fofa, mas não dura muito, já que na edição Kyle vai visitar a mãe e no final dela, que ele se dá bem com ela, Donna recebe uma ligação e deixa o seu filho, Robbie, morreu em um acidente de carro. E é assim que acaba esse relacionamento, por enquanto, porque depois ela volta em uma futura edição. Jade, a filha de Alan Scott, ela começou morando no apartamento do Kyle e depois foi para um romance. Como esses dois se conheceram bem, o Alan deu o endereço do Kyle para ela e foi assim o primeiro encontro deles. Ela tava indo para Nova York, então o Alan deu um endereço de alguém conhecido para ela, porque ela não conhecia a cidade, então ela foi pro apartamento do Kyle. Depois ela começa a ajudar o Kyle na vida heróica. Algo que faz esse relacionamento não ser muito legal é as traições. Na edição 117 temos no final o retorno de Dona Troy. Ela e o Kyle conversam, a conversa até que é legal, o problema é que rola um beijo. E outra traição acontece nas últimas edições. Kyle estava ocupado ajudando diversos planetas, enquanto isso a Jade estava na Terra. Vendo isso, a Maren, a namorada do John, na época, meio que influencia a Jade a arrumar alguém. Ele volta para casa esperando um descanso e, bem, ele encontra outro cara no banheiro. E a vida amorosa do Kyle não é lá grande coisa. Um resumo bem básico do que aconteceu. Hal Jordan se tornou o Espectro, Kyle está trabalhando para uma empresa, ele conheceu Terry, que é seu assistente. Os construtos de energia do Kyle estão muito mais realistas e complexos. Por exemplo, essa mulher na imagem, ela na verdade é um construto de energia. E o anel de energia do Kyle nem tá precisando de carga mais. Em uma luta contra um vilão, Kyle atinge o seu auge. O vilão tinha colocado uma bomba no local da batalha. Kyle de repente é coberto por uma grande massa de energia. Então ele leva a bomba para o céu. E a bomba explode. E ela pode ser vista em diversos lugares. Alguém poderoso observa a explosão. E o grande confronto de Kyle se aproxima. Como Kyle ficou tão forte? Ele absorveu duas coisas importantes. A energia que o Hal deixou no sol durante a noite final e as energias liberadas após a derrota do vilão Oblivion, uma criatura nascida da imaginação e das emoções negativas do Kyle. Alessandro Nero era apenas um garoto normal. Seu temperamento começou a piorar ao longo dos anos e ele começou a ter comportamentos estranhos. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, delírios paranoicos e transtorno bipolar. Então um dia ele recebeu um objeto que seria capaz de tornar tudo que ele pensasse em realidade. Nero causou o caos
Kyle teve que chamar a Liga da Justiça para enfrentar as criações de Nero por toda a cidade. Ele foi pressionado com uma projeção dos seus pais, assim, indo embora, e agora ele retorna. Nero atualmente está no espaço, esperando por algo. Uma forte luz verde se aproxima. Kyle Rayner chega na batalha. Kyle Rayner, aquele que tinha defeitos que se tornou perfeito. Nero, aquele que acha que nasceu para guiar o mundo. Ele já assumiu diversas posições, de guerreiro, de cavaleiro, de rei, protetor e guardião. Ele acredita ser isso tudo. E agora ele quer uma posição que nunca alcançou. A posição de Deus. O artista criativo que carrega um grande fato contra o homem que vive de ilusões. A batalha é intensa, o local da batalha muda para um cenário todo branco. A luta continua, só que sem poderes. Kyle vence a batalha e no final ele tem duas escolhas importantes: voltar no início de tudo e não crescer mais uma Lanterna Verde, ou abraçar o poder dos lanternas. Então Kyle escolhe. Um novo ser é forjado. Kyle é o todo e o indivíduo. Ele está em toda parte ao mesmo tempo. Nesse momento, Kyle se torna Ion. Por estar em diversos lugares ao mesmo tempo, ele ajuda pessoas em todo o mundo. Até além, ele consegue parar uma guerra em outro planeta. Só tem um problema, Kyle não consegue dormir. Ele consegue trazer os poderes de volta, assim, ela não precisa mais utilizar o anel energético que ela recebeu num evento lá que eu vou comentar em outro vídeo. Superman chama o Kyle para uma reunião. Ele quer falar sobre o que está acontecendo. Kyle está indo longe demais, as pessoas têm que seguir um próprio caminho. Tem que haver policiais para combater o crime, médicos para curar doenças, e tratar pessoas, e bombeiros para apagar incêndios. A humanidade tem que se ajudar. Se tirar isso, ela deixa de viver, acaba sendo mantida, controlada. E Kyle ganha até uma religião e algumas igrejas em algumas regiões. Chegamos finalmente na edição 150. Kyle decide visitar seu pai finalmente. Os dois conversam até chegar na parte do motivo dele ter sumido. Ele então conta a sua história. Ele era um antigo agente da CIA. Então um dia a identidade dele foi revelada. Ele e a mãe do Kyle largaram tudo e ficaram fugindo, até que um dia eles sofreram um ataque e quase morreram. A mãe do Kyle não aguentava mais ficar fugindo. Gabriel concordou, então decidiu abandonar ela para ver se deixassem ela em paz. Eles tiveram que fazer uma grande mentira. Eles seriam um pai que bateu na própria esposa e a largou. E depois ela nunca o viu novamente. Essa foi a verdade que Kyle viu na mente do Gabriel. O que o pai do Kyle contou foi outra história. Ele tem medo do que o Kyle culpe a mãe dele pelo sumiço. Os dois conversam mais um pouco e depois Kyle decide ir embora. Kyle não leu toda a mente do seu pai. É mostrado que ele sabia sobre a identidade do Kyle e ele acompanhava o que ele vivia fazendo. Kyle então toma a decisão. Ele decide ir para a Oa, que foi reconstruída em Lanterna Verde legado. Kyle Rayner escolhe perder todos os seus poderes divinos para um novo caminho, um novo início, para uma nova esperança, o nascimento dos novos guardiões. Acabando assim com a solidão de Gigante. Kyle também fez uma mudança no seu anel, para que ele sempre volte para sua mão e o anel não precise mais de recarga, a não ser que ele queira usar a força total. Por último, ele abre mão do seu antigo uniforme para um novo, e assim a edição acaba. Isso poderia ser facilmente o fim das edições do Kyle e depois já vinha do Geoff Johns, mas não, tem mais coisa. Tem mais alguns acontecimentos para eu contar, mas vão ser bem curtos, mas vamos embora contar isso logo. Nas últimas edições a gente tem o Kyle contando para sua mãe que conheceu seu pai. Na edição seguinte a gente temos o grande evento que vai impactar a mente do Kyle. O Terry, o assistente do Kyle, acabou sendo espancado na rua. Ele e o namorado estavam andando por aí, então um grupo começou a perseguir eles. Os dois se separaram no meio da confusão e o Terry foi encurralado. E ele acabou ficando assim. Kyle consegue encontrar um dos membros do grupo. Ele começa a interrogar o cara para descobrir onde estão. Ele consegue encontrar eles. Ele consegue derrotá-los. E depois de um tempo o Terry acorda. Ele fica conversando utilizando um caderno, que é uma cena bem triste por sinal. Kyle e Jade vão para cima do telhado e a Jade vê que no caderno tem uns desenhos. E dá para ver que ele sabe a identidade do Kyle. Mas então Kyle decide que não quer proteger a Terra e quer dar um tempo. Então ele e a Jade vão embora. E quem vai ser o Lanterna da Terra? O John. Essa parte envolvendo preconceito não é abordada só agora. Na edição 93 isso é abordado também. Lá tem um assassino que se sequestrou a namorada de uma das moradoras do apartamento do Kyle.
No final, ela consegue ficar viva. Nas últimas edições, temos o retorno do planeta Mogo, o confronto do Kyle contra o filho de Abin-Sur, o Amon-Sur, a Merrin não sendo aceita em um emprego, o Terry ganhando destaque na mídia, o Kyle enfrentou uma arma chamada Cego, essa arma que estava causando um grande desastre no universo. Ele teve a ajuda de 3 cientistas. Nossa Lanterna Verde ajuda o Ganthet a salvar a alma de Kilowog, que tinha sido ressuscitado por um grupo de antigos Lanterna Verde que queriam vingança, e isso aconteceu em Lanterna Verde Legado. Essa parte do Kilowog realmente é ressuscitado e forma um grupo para ajudar o Kyle contra o Amon-Sur. Kyle luta novamente contra o Amon-Sur, mas de repente ele é perfurado com uma espada. O responsável pelo ataque foi Liana, uma das crianças que saíram da bateria central. Ela desenvolveu seus poderes rápido até demais e acabou dando uma forma de uma Malthusiana adulta. Ela mata o Amon-Sur e deixa o Kyle na nave. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu com ela depois disso. Após todos esses acontecimentos, Kyle decide voltar para casa. Então acontece o fim da sobriedade lá que eu contei no início. Kyle decide ir embora do apartamento e em uma cena sem diálogos, ele se despede do Radu. Enquanto estava na rua, Kyle é surpreendido pelo retorno de fatalidade. Ela foi solta da prisão e tá sem os braços. Que os motivos foram que da vez que ela enfrentou o Kyle pela primeira vez, ela foi capturada por uma criatura e acabou ficando sem um braço. E quando ela usou o anel amarelo, esse anel amarelo é uma arma teste para o anel que o Nero ia usar futuramente pelos Guardianos. Eles que deram o anel amarelo para ele. Kyle derrota a fatalidade e ele vai perguntar para ela quem mandou, e o responsável foi o Major Força. Eu esqueci de mencionar também que a Merrin terminou com o John. Ela queria se entender quando não está com o John e ela tem que encontrar o lugar dela na Terra. Resumindo, ela não vai voltar. Kyle visita o túmulo de Ares e ele vai visitar sua mãe e não encontra. E sabe a primeira coisa que ele faz? O Major Força aparece e pede pro Kyle dar o fogão. E é isso aí, né? E o motivo do Major Força ir atrás do Kyle é o anel. O confronto se inicia e em um momento o Major Força consegue convencer o Kyle a entregar o anel, já que a mente do Kyle não tá muito boa não, depois desse acontecimento. Kyle volta assim, então consegue recuperar seu anel energético. Ele já tinha aceitado essa responsabilidade faz tempo, ele só teve que lembrar. Kyle não é perfeito, ele é apenas um cara normal que um dia recebeu uma grande arma poderosa que foi usada para atos heróicos. Mesmo depois de todas essas situações, ele continua sendo a mesma pessoa, só que mais sábia e mais velha. Ele aprendeu com os seus erros. Major Força tem a cabeça cortada. Ele não morre, então o Kyle colocou ele em uma bola de energia que vai ficar flutuando no espaço eternamente. E o que fazer após isso? Voltar para a Terra? Continuar no espaço? A história termina nessa parte do Kyle indo embora da Terra para tentar proteger aqueles que ele ama. Deve ter algo esperando por ele. Ele só tem que encontrar. O Kyle é facilmente o meu herói favorito. Se eu for fazer uma lista de personagens que eu gosto, eu acho que ele entra nessa lista porque é um personagem que eu não me identifico tanto, porque eu não sou um artista, grande coisa, mas também tem grandes lições dos erros que a gente tem que aprender com nossos erros. A gente tem que superar algumas coisas, até encará-las, tipo ele encontrando o pai, ele tentar encontrar o pai junto com o Arqueiro Verde e depois finalmente encontrar para tirar respostas. Tipo, tem umas boas lições, mas aborda também assuntos bem pesados, mas eu agora acho que eu vou tentar fazer mais outros vídeos sobre essa história. Eu vejo vocês será daqui um tempo, porque vai demorar um tempinho para eu postar mais um outro vídeo. Mas pelo menos o próximo arco que eu vou abordar é bem curto, por sinal. Então acho que depois desse arco eu vou abordar a Tartaruga Ninja da IDW, porque acho que eu vou começar. Acho que eu espero ganhar o volume 2 no meu aniversário, só para eu conseguir comentar mais. Eu vou comentar sobre o 1, que é uma boa leitura.
Então, vejo vocês, sei lá, daqui a um tempo, porque eu vou ter que, acho que eu vou ter que reler também das tartarugas da DW. Vou ter que também reler o arco, que eu vou abordar de lanterna. Então, foi uma honra fazer esse vídeo. Desculpa se eu falei tipo umas partes mais desanimado, porque eu acordava bem cedo para fazer os vídeos, porque ia dar tempo para eu editar, e também o celular tava mais carregado, assim, tava com mais bateria. Então, obrigado. Vai ter uma cinema legal daqui a um pouco, porque o vídeo ainda não acabou. Vai ter uma cinema bem legais em homenagem a esse personagem incrível. Obrigado por verem o vídeo até aqui. É um vídeo bem especial para mim, já que fala tipo realmente um herói que eu gosto. Agradecimentos a meus amigos online que devem ter feito eu ter consumido mais dessas coisas, porque eu gosto de compartilhar o que eu gosto. E foi com eles que eu comecei a compartilhar as coisas que eu gostava. E acho que é só. Obrigado. E também obrigado ao guia de leitura do Desafiadores do Conhecido. E esses dois vídeos aí que me fez gostar de Lanterna. Até. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal arrebentará. Quando a lanterna verde tiver que enfrentar